Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Sou eu, o professor Fred Corte, falando aqui de São Francisco, na Califórnia. O que foi? Etiqueta? Pode? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Sou eu, o professor Fred Corte, falando aqui diretamente de São Francisco, na Califórnia. Aloha! Para mais uma aula para o melhor canal de história do YouTube, que é o canal Dom Fredão. Beleza, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado no Brasil, né? Momento que começa com o processo com a declaração de independência do Brasil, né, em 7 de setembro de 1822, e vai até a abdicação de Dom Pedro I, né? Esse aqui, ó, esse rapaz bonitinho da foto aí. Pois bem, vamos lá. 7 de setembro de 1822, proclamada a independência do Brasil, né? Assinado um documento por Dom Pedro que transformava o território brasileiro numa região independente em relação a Portugal. Tranquilo, pessoal? Mas ao contrário do que se dizia aí até algum tempo atrás, a independência do Brasil ela não foi pacífica, né? O que eu estou querendo dizer? Algumas regiões do Brasil, algumas províncias do Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, se recusavam a aceitar a independência. Então houve a necessidade de Dom Pedro I enviar tropas a esses locais, né, para garantir a independência do território. Entretanto, né, logo no ano seguinte, em 1823, o território brasileiro estava pacificado, já sob o controle de Dom Pedro I. Então, olha só, depois que a independência ela foi consolidada, Dom Pedro I convocou, então, a chamada Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte ela tinha uma única função, que era elaborar a Constituição do Brasil, né? Então, em 1823, essa Assembleia Constituinte elaborou um documento, um projeto de Constituição, que foi entregue a Dom Pedro I, né? Esse projeto de Constituição, veja bem, não é a Constituição, era um projeto elaborado por essa Constituinte, acabou sendo apelidado de Constituição da Mandioca, né? Por que Constituição da Mandioca? Porque esse projeto de Constituição limitava a participação política a uma determinada quantidade de alqueires de mandioca, né? Ou seja, era um território, um alqueire é uma unidade de medida no campo. Então aqueles que possuíam, né, aquelas pessoas, aqueles homens, né, que possuíam uma terra superior a tantos alqueires de mandioca, poderiam fazer parte do processo político. Tudo bem, pessoal? Entretanto, essa não foi a característica principal desse projeto de Constituição. A característica principal desse projeto de Constituição é limitar a autoridade do imperador. E foi justamente por isso que Dom Pedro I recusa esse projeto de Constituição, né? E Dom Pedro I, então, outorga a primeira Constituição brasileira, né? O que eu estou querendo dizer? A primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada pelo imperador, ou seja, ela foi imposta pelo imperador. Tudo bem, pessoal? E é claro, numa Constituição que é outorgada, né, que é imposta, é claro que essa Constituição é uma Constituição de caráter autoritário, né? Então, vou colocar para vocês aqui algumas das principais medidas dessa primeira Constituição brasileira. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Ela é uma Constituição outorgada, né? Portanto, ela é uma Constituição autoritária. Ela centralizava o poder nas mãos de Dom Pedro I. Ela centralizava o poder nas mãos do imperador. Tudo bem, pessoal? A segunda característica muito importante aí era o estabelecimento do chamado voto censitário, né? O voto masculino censitário. O que isso quer dizer? Significa dizer o seguinte: somente os homens maiores de idade, né, aqueles que possuíam renda, né, ou terras, né, ou dinheiro, né, portanto somente uma pequena parcela da sociedade brasileira estava apta a fazer parte do processo político. O que a gente chama de voto censitário é o voto relativo à renda do indivíduo, tá? Então essa aí é a segunda característica da Constituição brasileira. A terceira característica importante era o que se chama de regime de padroado. O que era o regime de padroado? A Igreja Católica, declarada
religião oficial do Brasil lá em 1824, ela estava submetida à autoridade do imperador. O que isso quer dizer? A igreja ela estava submetida ao Estado, né? Ou seja, o imperador ele poderia ou não acatar as ordens do Papa no território brasileiro. Tudo bem, pessoal? Então essa é a terceira característica aí. A quarta característica é a criação dos chamados 4 poderes, né? Os 3 poderes, normalmente a gente conhece, as democracias modernas utilizam a divisão do poder em 3, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Entretanto, essa primeira Constituição brasileira, ela cria um 4º poder. E aí vai, ó, a hashtag dica do Fred da aula, né? Esse 4º poder é o chamado poder moderador. O poder moderador era esse poder que dava ao imperador a autoridade de interferir nos demais poderes. Então, o imperador poderia nomear ou destituir ministros, juízes e governadores presidentes de províncias. Foi esse caráter autoritário, né, expresso na Constituição de 1824, com o poder moderador, o principal motivo para a eclosão de uma revolta na região nordeste do Brasil, né? Começa na província de Pernambuco, né, e se espalha para outras províncias da região nordeste. É a chamada Confederação do Equador. Chamada Confederação do Equador. Bota o mapa aí, ô Tatu. A Confederação do Equador. Isso. Esse mapinha aí que vocês estão vendo aí, ó. Show. Vamos lá. A Confederação do Equador, ela foi uma revolta contrária ao autoritarismo expresso na Constituição brasileira de 1824, né, justamente contra o poder moderador. Tá? Então, ou seja, logo no mesmo ano em que a Constituição ela é outorgada, ou seja, ela é imposta, né, já tem uma revolta contrária a esse autoritarismo. E olha só, politicamente, em termos políticos, o primeiro reinado ele acabou sendo marcado por esse autoritarismo, essa centralização de poder nas mãos de Dom Pedro I. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Um outro ponto muito importante aí em relação ao primeiro reinado é a questão da economia, né? E a crise econômica ela acaba se transformando na marca do governo de Dom Pedro I ao longo desse tempo em que ele esteve no poder, né? Uma grande crise nos principais produtos de exportação do Brasil, né, que era o caso do açúcar, que já vinha em crise há bastante tempo, né? Uma crise econômica também em relação ao algodão, né? Uma crise econômica em relação ao tabaco também, né, que havia sido uma promessa de Dom Pedro I reduzir a produção de tabaco, e aí numa tentativa, numa negociação com os ingleses de combater o tráfico de escravos, né, o comércio de escravos, já que o tabaco era utilizado como moeda de troca, né? Então os principais produtos de exportação do Brasil também em crise, né? O Brasil havia gasto muito dinheiro na Guerra da Cisplatina, né, que foi uma guerra de independência do Uruguai. Então em 1825 inicia-se uma revolta na província Cisplatina, né, que o Brasil perde, né? O Brasil perde a província Cisplatina. Então, economicamente também o Brasil havia gasto uma quantidade de dinheiro muito alta na província de Cisplatina numa guerra que ele havia perdido, tá? Havia aí também o fato de Dom Pedro I estar se envolvendo no processo de sucessão do trono português, né? Isso porque o Dom João VI havia falecido, né? E o herdeiro natural do trono português seria quem? Ele, Dom Pedro I, né? Isso criou um mal-estar muito grande por parte das elites locais que achavam que o Brasil poderia ser recolonizado, né? Ou seja, Dom Pedro I se envolvendo no processo de sucessão do trono em Portugal, pudesse assumir Portugal e assim recolonizar o Brasil, tá? Rapaz, esse clima aqui em São Francisco está matando. Vamos lá. Então, Dom Pedro I se envolve nessa questão da sucessão do trono em Portugal e sua imagem pública fica muito arranhada aqui no Brasil, né? Praticamente sem apoio, muito pressionado, Dom Pedro I, então, abdica do trono brasileiro, né? Dom Pedro I abdica do trono brasileiro em favor do seu filho, né? O Pedrinho. Mostra a foto do Pedrinho aí, muito gracioso, né? Olha que nenenzinho bonitinho.
Vontade de apertar essas bochechas. O problema é o seguinte, né? Quando Dom Pedro I abdica do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedrinho ainda era uma criança. Né? Então ficou estabelecido que o Brasil seria comandado por regentes até que o Pedrinho completasse a maioridade. Tranquilo, pessoal? A partir daí, Dom Pedro I, então, vai para Portugal para tentar assumir o trono português para sua filha, né? E se envolve lá em Portugal num conflito com seu irmão Dom Miguel. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só, né? É isso que eu tinha a dizer para vocês aqui, né? Espero que eu tenha ajudado, né? Um efusivo aperto de mãos, né? Passar muito bem diretamente de São Francisco, na Califórnia. Forte abraço, pessoal! Nasci pra vencer, não ferra, é difícil manter minha alma na terra.